É o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar para você o que eu considero ser os fatores determinantes para você conseguir ter resultado aqui no digital. Eu realmente estava pensando nesses últimos dias sobre esse vídeo que eu queria falar aqui, porque é um assunto que eu realmente gosto de falar. Enfim, eu empreendo aqui no digital já faz quase 10 anos, já com negócios digitais, então eu gosto realmente do que eu faço e desse assunto. Então, por isso que eu resolvi trazer aqui para você. Só que é o seguinte, eu estava pensando nisso e daí eu pensei, antes de eu falar desses fatores, eu vou falar o seguinte, eu vou falar o que eu acredito hoje que pode estar sendo o fator principal das pessoas não conseguirem ter resultado aqui no digital. Se eu pudesse definir uma única coisa, era isso que eu ia definir. Porque, assim, eu mesma já passei por isso várias vezes ao longo desses últimos anos, e eu tenho certeza que você também. E esse fator que eu acredito que esteja te impedindo de você ter resultado aqui no digital, com certeza é o excesso de comparação. Eu sei que hoje nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por promessas, ofertas, por novas oportunidades de caminho para você seguir. E é muito fácil você se perder em meio a tantas possibilidades. Hoje, principalmente com a inteligência artificial, eu acredito que está cada vez mais fácil de você começar a construir um negócio, de você aplicar diversas coisas e ter resultado cada vez mais satisfatório. Só que qual que é o grande ponto aqui? Por que que nesse mesmo momento em que nós temos tanto excesso de informação, tanta abundância, na verdade, de informação, ao mesmo tempo nós temos tantas pessoas perdidas, tantas pessoas sem saber o que de fato fazer? E na verdade o que eu acredito que responde essa questão é porque nesse momento que nós estamos, não é necessariamente mais sobre como você faz alguma coisa. Se você quer descobrir como que você começa um negócio digital, como que você faz determinada coisa, como que você aplica outra coisa, você pode simplesmente abrir o seu celular, abrir o seu computador e perguntar para a inteligência artificial. Você tem essa resposta. Você pode abrir aqui o YouTube, você pode abrir o Instagram ou qualquer outra rede social que você vai ver pessoas falando sobre como fazer alguma coisa, enfim, você vai encontrar a sua resposta. A grande questão está aqui, que eu acredito ser, não é necessariamente o como você faz algo, mas sim o que você faz. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas estão de fato perdidas, porque, como eu disse, é muito fácil você ter acesso à informação de como fazer algo, mas o que fazer, qual direção realmente você tomar, eu acredito que é aí que está o grande ponto. Eu acredito que em meio a tanto excesso, quem tem filtros, quem sabe filtrar informações, quem sabe definir o que de fato é relevante em meio a tanto caos, em meio a tanto barulho, são as pessoas que de fato constroem as coisas, que de fato têm resultado, são as pessoas que de fato conseguem ir por algum caminho que leve ela ao resultado que ela deseja. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo com você. Primeiro era sobre isso, sobre você olhar para esse excesso de comparação que talvez você esteja tendo no momento e olhar se realmente isso é relevante para você, se o que você está consumindo realmente está te levando para o lugar que você gostaria de ir. Você não vai realmente deixar de se comparar, isso é impossível, na verdade, né? É algo natural, é da nossa natureza humana mesmo se comparar, olhar para outras pessoas, mas a grande questão aqui é se você olha para essas outras pessoas e usa essa comparação a teu favor, para olhar, tipo, o que que essa pessoa faz que eu não faço, o que que ela sabe que eu não sei, e ver se aquilo de fato faz sentido para você, filtrar aquilo faz sentido para minha vida, porque eu quero construir, faz sentido para o meu negócio, para o meu produto, para a minha comunicação? Aquilo faz sentido para o meu posicionamento? Se você olhar dessa forma, você consegue filtrar as informações e aplicar o que de fato for relevante, determinante ali para te ajudar a atingir o resultado que você deseja. Se você segue por um outro caminho, que a maioria das pessoas segue, que é simplesmente ficar ali no celular olhando a vida das outras pessoas e pegando aquele contexto daquele número ali limitado de pessoas que ela acompanha, que na verdade muitas vezes nem é tão limitado assim, muitas vezes as pessoas seguem muitas pessoas e ela acompanha aquelas pessoas, um trechinho da vida delas, e ela toma como decisão que aquilo é a verdade, que aquilo é a nova realidade, enfim. E por isso que ela se sente perdida, porque ela não tem um filtro ali para entender se realmente aquilo faz sentido com o contexto que ela quer, com, enfim, as coisas que ela quer construir. Então tome muito cuidado com isso, é a primeira coisa que eu queria falar aqui para você,
para você ter realmente esse filtro. Cuidado com as comparações, cuidado com o que você anda consumindo, cuidado com a forma com que você vem absorvendo as coisas que você consome, as pessoas que você acompanha, porque isso realmente vai moldar a forma como você pensa, vai moldar as ações que você toma na sua vida e no seu negócio. E isso pode ser o que esteja realmente te travando hoje de ter o resultado que você procura. Muitas vezes não é mais informação, não é, mais coisas que você precisa fazer. Muitas vezes é você eliminar muitas coisas da sua vida. Muitas vezes é você filtrar, é você entender o que é de fato relevante, determinante para você ter aquele resultado e buscar aquilo. Então, uma das coisas que eu acredito assim que ajuda muito é você filtrar as pessoas que você acompanha. Olha e busca acompanhar poucas pessoas, busca acompanhar as pessoas que de fato vivem a vida, o estilo de vida que você quer viver, tem aquilo que você gostaria de ter e que faz muito sentido para você. Aquilo faz de fato sentido. Olhe para poucas pessoas e acompanhe aquelas pessoas. Porque resultado por resultado, seja financeiro, enfim, seja bens materiais, existem diversas pessoas conquistando, existem diversos caminhos que você pode seguir. Então, tenha esse filtro, tenha um pouco mais esse cuidado para entender se aquilo realmente faz sentido para você, se aquele tipo de estratégia, aquele tipo de produto, aquele tipo de modelo de negócio faz sentido para você. Isso eu acredito que realmente é o mais relevante. Esse barulho, esse excesso de informação faz com que a maioria das pessoas hoje estejam perdidas. E muitas vezes esse é o motivo pelo qual elas ainda não conseguiram sair do lugar, ainda não conseguiram ter resultado. Enfim, vou tomar meu café aqui, senão vai esfriar um pouquinho. E agora, então, eu quero compartilhar com você o que eu acredito que pode ser realmente determinante para você começar a ter resultado aqui no digital, sair realmente desse platô que talvez você esteja aí apenas olhando para outras pessoas e não conseguindo ter o resultado que você deseja. O que eu vou compartilhar aqui com você, eu acredito que é realmente relevante você ter esse olhar, ter esse tipo de pensamento, porque vai não só te ajudar a seguir numa direção, mas também ser mais leve esse processo. Eu sei que muitas vezes você começar um negócio digital, né, é muito fácil a gente querer isso, você desejar ter isso, porque afinal, você ter um negócio digital, você ter resultado, te traz muitos benefícios, te traz muitas vantagens. Você ter muito mais tempo, você ter muito mais liberdade, você simplesmente não ter um teto ali de ganhos, né? Você pode simplesmente começar a escalar o seu negócio e realmente fazer realmente dinheiro enquanto você estiver fazendo uma outra coisa, enfim, curtindo a sua vida, tomando um café, fazendo um passeio com seu cachorro, enfim, tem muitos benefícios isso. Eu realmente não tenho nem o que dizer, eu empreendo aqui no digital já há quase 10 anos. Ao longo desse tempo eu tive diversos projetos, diversas parcerias, sociedades, desenvolvi diversos projetos. E o digital, para mim, com certeza é um caminho que eu sigo, que eu gosto, enfim, que eu vivo isso. E eu sei que a gente olha para isso, muitas pessoas acabam olhando para isso, desejando ter isso, mas acabam se travando muito no caminho, porque como eu disse, tem muitas informações, tem muitas possibilidades e muitas vezes, né, eu sei que, enfim, eu trabalho com isso, trabalho com marketing, eu sei que muitas vezes a gente tem que vender aquilo que as pessoas querem. Isso é uma realidade, né? Você vender aquilo que as pessoas desejam, uma parte legal, o bonito, o palco. Só que eu sei que muitas vezes as pessoas acabam olhando de fato só para isso e esquecendo o processo que tem por trás disso. Qual é a forma, o que elas precisam desenvolver, a forma que elas precisam pensar para chegar naquele resultado. E muitas vezes esse é o motivo pelo qual muitas pessoas acabam comprando cursos e se frustrando no meio do caminho, se frustrando ali com o resultado, simplesmente desistindo muitas vezes de ter aquilo, de buscar aquilo, conquistar aquilo, porque ela não levou isso em consideração. E eu não quero que isso realmente aconteça com você. Eu quero que você tenha esse resultado, que você conquiste isso. E é por isso que eu resolvi compartilhar isso, que são fatores assim que eu acredito que podem te ajudar realmente a ter resultado e seguir nesse caminho. A primeira coisa que eu acredito assim que você deve levar em consideração é que o tempo ele pode ser o seu melhor amigo nesse caso. Se você olha para pessoas que construíram um resultado interessante aqui no digital, e olha que quando eu falo isso, não precisa ser resultados extremamente grandes, resultados múltiplos milhares de reais faturados em um único lançamento, em um único projeto, um único produto. Não é sobre isso. Muitas vezes é sobre a pessoa ali que já colhe um resultado, já consegue trabalhar no tempo dela, ter a liberdade dela, fazendo o produto
produto dela, enfim, tendo ali uma vida confortável, um estilo de vida legal. Se você olha para essas pessoas, você pode ver que minimamente essa pessoa, ela usou o tempo a favor dela. E para você trabalhar com o tempo a seu favor, o que você precisa ter? Você precisa ter essa consistência, né? A consistência que eu digo, ela não é só aquela consistência na produção de conteúdo, que muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de produção de conteúdo precisa estar postando todo dia, isso é consistência. Não é sobre isso. É sobre você manter o seu negócio crescendo ali. Então, tem vários fatores que envolvem o seu negócio digital e você continuar com aquela roda girando, né? Por mais que no início ela rode um pouquinho devagar, mas você fazer com que aquilo não necessariamente pare, mas sim com que aquilo se acumule ao longo do tempo. Então, isso pode ser o conteúdo que você gera, pode ser os lançamentos que você faz. Então, conforme você vai fazendo um lançamento, depois você faz outro, toda aquela energia, toda aquela demanda, na verdade, de pessoas que te acompanham vai se acumulando. Isso é realmente valioso. Isso vai fazer com que o seu negócio aos poucos vá crescendo, você vai entendendo mais como que funciona. Então, realmente não adianta você se comparar com uma pessoa que já produz, por exemplo, conteúdo há muito tempo, que já tem um negócio há muito tempo, já tem não sei quantos alunos, você realmente vai se frustrar, porque aquela pessoa, provavelmente ela usou o tempo a favor dela. Ela começou lá com o primeiro lançamento, com o primeiro produto, com os primeiros conteúdos, e aos poucos aquilo foi se acumulando. Então depois, conforme aquilo foi girando, para aquela pessoa é muito mais fácil, para aquela pessoa que já tem ali uma demanda, já tem um negócio há um tempo, já tem um público que ela entende, ela já vendeu já talvez mais de um produto, enfim, para aquela pessoa vai ser muito mais fácil. Então não se compara com esse tipo de pessoa. Pega e olha para você, para o seu negócio e vê quais ações você precisa tomar e a partir de agora começar a usar o tempo a seu favor. O que você precisa fazer? Você precisa produzir ali conteúdos para manter o teu negócio? Você precisa ter sempre anúncios rodando? Então os anúncios rodando é uma coisa que eu acredito também que o seu negócio está girando. Se está rodando anúncio, está vindo pessoas novas, tem pessoas novas conhecendo o seu produto, conhecendo ali a sua solução e aquilo vai se acumulando com o tempo. Então é isso que você tem que ver, quais ações que você precisa ter que vão fazer com que o seu negócio continue girando ali ao longo do tempo. Essas ações são extremamente importantes. No início vai ser mais difícil, mas depois com o tempo vai se tornando mais leve. E a partir do momento que você faz isso, você vai também identificando alguns padrões dentro do seu negócio. É isso que eu costumo dizer também. A gente, aqui dentro do nosso negócio, a gente costumava dizer que a gente tinha as vacas leiteiras, que eram produtos que mais vendiam, produtos ali que sempre iam crescendo, iam gerando mais lucro. Então é isso que você vai ver que ao longo do tempo também no seu negócio você vai encontrar isso. Você vai encontrar talvez, se você está começando, muito provavelmente você vai focar num único produto, mas depois se você tiver mais produtos dentro do seu negócio, você vai ver que você vai ter o produto principal ali, que é o que vai gerar mais receita, vai gerar mais lucro e às vezes é o que você tem que colocar mais energia. E esses padrões que eu falo que você com o tempo vai começar a identificar no seu negócio e vai tornar ali o seu negócio mais simples, mais fácil, são padrões que você vai ver em diversas partes do seu negócio, seja em anúncios que você faz, seja em conteúdos ali que você produz, então você vai acabar produzindo vários e você vai ver que tem ali um formato, um modelo, um estilo de comunicação que mais funcionou para você. E você vai começar a replicar aquilo. Então, na sua página, enfim, quando você fazer um lançamento, sempre você vai aos poucos encontrando padrões dentro do seu negócio que vai tornando mais fácil. Então, é muito sobre isso. Eu acredito que você ter esse pensamento de como que você usa o tempo a seu favor, as ações que você precisa fazer para acumular energia ali ao longo do tempo, que vão te gerar mais resultado, e você identificar esses padrões no seu negócio também é extremamente relevante. Isso também vai fazer com que você tenha cada vez mais resultado. Você vai sim, com o tempo, se você identificar esses padrões dentro do seu negócio, parar de olhar para as outras pessoas e começar a entender o que funciona para você aqui para o seu negócio, você começar a aplicar esses padrões e aplicar dentro do seu negócio é o que realmente vai te fazer ter cada vez mais resultado. E além desses padrões, uma outra coisa que eu acredito ser extremamente relevante você levar em consideração é a adaptação. Muitas vezes vai ter coisas que funcionam para você, como eu disse ali, você vai identificar esses padrões e você vai replicar sempre aquilo, porque aquilo funciona para você, mas também é extremamente importante que você olhe e se adapte às mudanças do mercado. Muitas vezes não é você deixar de fazer aquilo que funciona para você, mas é você desenvolver uma visão ali, um olhar sobre para onde o mercado está indo, qual é a forma que as pessoas estão consumindo nesse momento, o que são as novas tendências, enfim, o que está mudando no mercado. Um exemplo muito fácil disso é a inteligência artificial, né? Os negócios que não estão utilizando, não estão se adaptando para esse novo modelo, enfim, para a forma das pessoas consumirem, para a forma das pessoas produzirem, essas pessoas vão ficar, obviamente, para trás. Não existe desculpa em relação a isso. Então, como que você se adapta? Como que você continua fazendo ali o que você já faz, mas você pega
e olha para frente também, olha para as mudanças do mercado e implementa isso no seu negócio. Isso também é extremamente relevante, porque não adianta você ficar insistindo em coisas que já não funcionam, em formatos, numa comunicação da qual não atrai mais as pessoas. O mercado ele vai evoluindo, o nível de consciência das pessoas vai evoluindo. Então, você olhar para isso é extremamente relevante também. Ter esse olhar, ter essa adaptação dentro do seu negócio, da forma como que você faz, olha, desenvolve esse olhar, vai ser extremamente relevante para que você saia de um platô e tenha resultados relevantes aqui no digital. Então eu acredito que é muito sobre isso. Se você trabalha com esses 3 fatores, trabalha com o tempo a seu favor, se você encontra padrões no negócio de outras pessoas ou, enfim, no seu próprio negócio, que vai te fazer ter mais resultado com menos esforço, e você se adapta às mudanças no mercado, eu acredito que, de fato, você vai começar a colher resultado, e não só um resultado a curto prazo, mas um resultado consistente, que vai crescendo ao longo do tempo. É sobre isso que eu queria falar aqui com você nesse vídeo, e se você gostou, comenta aqui embaixo, se apresentando, falando um pouco mais sobre quem você é, qual negócio você tem aqui no digital, que com certeza eu vou adorar saber.